momentos assim com a igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia aí junto comigo no capítulo de número 15 de Êxodo. Capítulo de número 15 de Êxodo. Capítulo de número 15. Verso de número 22 a 27. Nós vamos ler 3 referências. Se você que anota, você que gosta de tomar nota, anota aí. É muito bom, é muito importante você fazer isso. Êxodo capítulo 15, a partir do verso de número 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Amém? Então chegaram a Elim. Então havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Agora na mesma continuação, capítulo de número 16, quem tiver com o microfone, com o som aí, pode baixar um pouquinho, porque logo eu falo mais alto. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, eita meu Deus, e comiam pão, olha, eita, à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Talvez alguns irmãos estão falando assim: esse pastor está inventando jejum, quer matar de fome toda a igreja. Agora pula lá para o capítulo 17 de Êxodo. 17 de Êxodo diz assim, os primeiros 3 versos diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés. 3 momentos aqui, nesses 3 textos que nós lemos, nós vamos ver repetindo: e o povo murmurou contra Moisés. A primeira ensinamento que eu quero trazer aqui para os irmãos, para que nós possamos ter a compreensão: aprenda a identificar os ciclos e as estações que você está vivendo. Pode aumentar um pouquinho para mim, Júnior, por favor, se é o Júnior que está ali. Aprenda a identificar os ciclos e as estações que você está vivendo. Esse povo, eles ficaram por 430 anos presos no Egito.
Eles ficaram 430 anos sendo oprimidos por Faraó, sendo oprimidos por aquele povo, por aquele homem. O serviço dele, o trabalho deles ali era fazer tijolos. Eles achavam que tinham uma liberdade, eles achavam que tinha aquilo que eles precisavam, mas conforme foi passando a caminhada e os anos foram indo, se esqueceram daquilo que José tinha feito por eles. O povo começou a ser oprimido por Faraó. Eles vão caminhando e eles vão agora deixando de ser aquele povo abençoado para ser um povo oprimido. A condição de ser abençoado não mudou, mas a mentalidade deles começaram a mudar. Porque Deus falou para Abraão: "Se tu uma bênção, aonde você for, será abençoado, porque você é a bênção." E naquele momento eles começam a viver todo esse processo. Chegam a um ponto que eles começam a clamar a Deus: "Senhor, nós precisamos que o Senhor venha em nosso socorro, porque nós não aguentamos mais viver da forma que nós estamos vivendo. O Senhor tem visto o que Faraó tem feito, tem nos oprimido, tem feito com que nós queimamos mais tijolos, nós não aguentamos mais." O texto bíblico diz que o clamor daquele povo chegou até o Senhor. E quando o clamor daquele povo chega ao Senhor, não que Deus não tinha escutado a primeira vez, mas existe uma medida. Aprenda a identificar as estações e os ciclos, o quanto você precisa clamar para que a sua oração precisa subir. Pastor, por que 21 dias de oração? Porque teve um povo que ficou 430 anos preso no Egito, sendo oprimido. Quando Daniel faz o seu momento de buscar a Deus, e ele clama ao Senhor e não se contamina, e ele faz uma oração por 3 semanas, o texto bíblico no capítulo 10 de Daniel fala que Deus ouviu do primeiro momento o pedido dele, mas Deus só veio com resposta após 21 dias. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos perseverar em oração. Tem coisas que nós precisamos perseverar na nossa caminhada. Tem coisas que nós precisamos ainda clamar até que Deus venha responder. Mas só que se nós não aprendermos que Deus tem um tempo para agir, nós vamos parar no meio de onde Deus está nos livrando. Nós estaremos chegando perto daquele lugar aonde que Deus já nos trouxe o livramento, mas aí nós falamos assim: cansei. Faz bastante tempo, eu vi uma charge no Facebook. Um rapaz que ele estava trabalhando no garimpo, e ele garimpando, e daqui a pouco ele garimpando ali, e faltava uma marretada, uma picaretada ali que ele fosse dar, e ele tinha atingido o objetivo, que estava cheio de ouro, e ali ele estaria rico. E às vezes a nossa vida está assim. Nós estamos a um passo de receber a libertação, nós estamos a um passo de receber a promessa, estamos a um passo de termos a chave mudada na nossa vida, e nós decidimos parar, porque muitas vezes nós não vemos a ação de Deus. E deixa eu te dizer, não é porque você não vê que Deus não está te ouvindo, não é porque você não vê, que você não está vendo as coisas acontecer, que Deus não está trabalhando em seu favor, não é porque você não vê que Deus parou de te ouvir. Não, mas eu preciso entender as estações e os ciclos que eu estou vivendo, porque se eu não viver, não aprender a entender que essas estações, o meu tempo de clamar, meu tempo de buscar, ele precisa ser contínuo, vai acontecer de muitas vezes nós morrermos no meio do caminho. Mas Deus está dizendo para nós essa noite aqui: continue clamando, continue buscando, continue orando. E eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é o lado, eu não sei qual é sabe, o que você precisa, o que você tem clamado, mas continue orando. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, continue a clamar, porque nós precisamos ainda estar vivendo isso. Olha só o que esse povo fez: eles clamaram a Deus, o clamor deles chegou até Deus, a ira de Deus se acendeu contra o faraó. A ira de Deus, ele falou assim: agora deu, o nível chegou,
Eu não aceito mais. Sabe aquele momento que, sabe que a pessoa vai pisando no teu calo, 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 você fala assim, agora chega. Daí você, vou meter a mão na cara dela. Não, irmão, agora chega. Chama Deus para a história. Chama Deus para o negócio. Porque todas as vezes que a gente tenta decidir e tenta resolver com as nossas forças, com as nossas mãos, dá errado. Pisou. Eles chamavam a Deus. Falei assim, Deus, eu vou agir. E Deus agiu naquela situação. Deus libertou o povo do Egito. Aleluia. Eles tiveram, sabe, um novo lugar. E agora eles falam, eu estou indo para a terra prometida. Você pode dar uma glória a Deus. Eu estou indo para a terra prometida, eu estou indo para o lugar onde que Deus falou que nós iríamos. E é tão interessante que o capítulo 15 começa sobre o cântico de Moisés. Moisés expressando, Deus, o Senhor matou os seus cavalos, os seus cavaleiros, Deus destruiu o faraó, Deus, o Senhor é Deus dos exércitos, o Senhor é Deus da batalha, o Senhor é forte e poderoso, o Senhor é bom, o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso. Miriam canta. Miriam pega o pandeiro, as mulheres começam a acompanhar Miriam, e as mulheres estão junto com ela nessa mesma perspectiva, adorando, cantando. Aprenda a identificar os ciclos que você está vivendo. Chega um momento, depois de 3 dias, eles chegam aonde? A Mara, e eles têm sede. Irmãos, a nossa vida, o apóstolo Paulo fala que ela é feita de glória em glória, é de vitória em vitória, é de processos após processos, e nós precisamos sempre ter a nossa vida, a nossa mente, entendendo que após uma grande conquista pode vir lutas, após um grande momento, e aqui irmãos, escute aqui em nome de Jesus, que são chaves para vocês, para nós vivenciarmos coisas extraordinárias. Posso ouvir um amém, irmão? São chaves que Deus nos dá. Na questão empresarial, vamos falar que é o momento da curva. Na empresa, a empresa ela cresce, depois ela vai caindo, e você entendeu o momento da curva, você pega o pico e faz com que a empresa cresce. É isso que a Bíblia está ensinando. Eles saíram para a promessa, e eles encontraram dificuldade, e se eles encontraram dificuldades, qual foi a atitude do povo no meio da dificuldade? Chorar, murmurar, clamaram. Foram isso que eles fizeram. Ao invés deles sentarem, deles meditarem, por que estamos acontecendo isso? Ou clamarem a Deus, ou falam assim, eu vou usar isso daqui para buscar mais a Deus, para fazer mais situações, eu sei que o Senhor, isso daqui é um momento, então já deixa eu dizer, esse momento que pode ser que você esteja vivendo, é só um ciclo, é um momento que você está vivendo, não é o fim, irmão. Pode ser que você esteja num momento muito bom na sua vida, de glória, aleluia, mas pode ser que você esteja com muita dificuldade, mas eu quero dizer para você, com boca de Deus, não é o fim, virá um novo momento sobre a sua vida, e a gente precisa entender sobre essas perspectivas, sobre como o Senhor nos fala. E aqui não foi o diabo que lançou a água amarga de Mara para eles. Eles chegaram até Mara, eles chegaram até aquele lugar e eles tiveram sede, como qualquer um de nós. Eles tiveram necessidade, a sua necessidade. Eles tiveram, e a primeira coisa que eles fizeram, eles clamaram a quem? Clamaram não, irmãos, eles murmuraram, eles reclamaram. Pois é, esse pastor Moisés aí, misericórdia, tirou a gente para morrer aqui. É isso mesmo, Moisés, presta atenção, olha o que você fez conosco. Antes estivéssemos lá no Egito, antes estivéssemos lá comendo as carnes, o pão, antes estivéssemos lá sentados, o que ele está dizendo? Antes eu estivesse no conforto, antes eu estivesse neste lugar. Mas por que você nos tirou dessa zona de conforto, nessa zona que a gente estava favorável? Nós éramos escravos, mas nós estávamos confortáveis. E escute, muitas vezes Satanás tem olhado para as nossas vidas e tem apontado situações e tem feito com que muitos de nós ficamos como escravos. Mas se nós não olharmos na perspectiva dos céus, nós vamos achar que é melhor ficar na escravidão com Satanás do que sair para o campo de conquista que Deus coloca na nossa frente. E eles se olharam para este momento e eles falaram assim, não, eu quero voltar a Moisés.
Seria bom nós estivéssemos lá. Seria mais bom, Moisés, se nós estivéssemos lá. Depois eles chegam a um lugar e eles veem, eles têm agora fome. Sabe, eles chegam ali, eles murmuram: Moisés, a gente não tem pão para comer, Moisés. Moisés, a gente não tem o que comer agora. E como que faz? A gente está com fome. Lá a gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente tinha cebolas, a gente tinha um pepino. Nós tínhamos tudo lá, Moisés. E agora nós não temos nada aqui. Deus fala assim para Moisés: Moisés, seguinte, eu vou trazer sobre a sua vida um sustento. Eu vou trazer sobre esse povo um sustento. Primeira perspectiva que eu olho, que eu preciso sempre entender: quais estações que eu estou vivendo, qual é o momento que eu estou vivendo, qual é o ciclo de Deus que eu estou vivendo. Deus levou eles até aquele lugar através de Moisés, e através de Moisés levou até Elim, e depois de Elim levou até Refidim. E eles foram levados e conduzidos por Deus, e todas as provas que eles tiveram ali, não foram o diabo que estava querendo fazer com que eles tropeçassem, mas foi para que os olhos deles estivessem voltados mais para Deus. Todas as provas que nós passamos, queridos, elas são para fazer com que nós olhemos mais para Deus. Toda a falta de dinheiro que nós temos é para fazer nós olharmos mais para Deus. Todas as enfermidades que muitas vezes nós enfrentamos é fazer com que eu e você enxerguemos mais ao Senhor, porque através disso nós vamos sim seguir os estatutos e os preceitos que Deus Ele está olhando para nossas vidas. As nossas lutas, as nossas guerras, as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo isso não pode ser maior do que Deus tem colocado na sua vida, e onde Ele está te apontando, onde Ele está te indicando. Por isso, mude a sua perspectiva, mude a forma que você enxerga as situações, mude a forma que você enxerga a falta de dinheiro, mude a forma que você enxerga a dificuldade no casamento, mude a forma que você enxerga a criação do filho, mude a forma que você enxerga a grama que está crescendo, que você tem que cortar. Mude a forma que você, ai meu Deus, essa grama que não para de crescer, aleluia que tem grama, irmão, sinal que você tem terreno, que você tem um lugar para cuidar, porque tem gente que não tem, e nós precisamos olhar na perspectiva do céu. Deus te deu 2 braços, 2 pernas, Deus te deu força para você ir lá e cortar a grama que está crescendo, e vai reclamar por quê? Nós precisamos mudar nossa perspectiva. Ao chegarmos aqui à igreja, nós olhamos e vemos 4 terrenos aqui que nós temos, e se eu olhar e falar assim: meu Deus, essa grama que não para de crescer, meu Deus, que dificuldade, eu falo assim: meu Deus, obrigado porque o Senhor nos deu 4 terrenos, Deus, obrigado porque aqui nós podemos aumentar mais a igreja, Deus, obrigado porque aqui pode ser o lugar onde mais pessoas vão se reunir para congregar. Aqui é este lugar, irmãos. Eu preciso mudar a minha perspectiva, eu preciso enxergar com os olhos de Deus, porque eu enxergando com os olhos de Deus, o povo em todos os momentos, eles não conseguiam enxergar, eles conseguiam fazer o quê? Só ver as dificuldades. Se você for do tipo de pessoa que só enxerga problema e só enxerga dificuldade, enxergue hoje aquilo que Deus está falando para você. Mude a sua perspectiva, mude a tua forma de olhar, mude a tua forma de enxergar, mude essa forma. 2, o sustento de Deus muitas vezes não é da forma que imaginamos. Às vezes, irmãos, nós planejamos algumas coisas na nossa cabeça. Eu não sei se você é assim, mas às vezes eu planejo tanta coisa, e às vezes eu falo: Jesus. E é interessante porque quando a gente planeja, a gente tem um ideal na nossa cabeça, a gente tem uma projeção, a gente tem um desejo, mas nós precisamos saber que a forma de Deus, ela é melhor do que a nossa. No capítulo de número 16 de Êxodo, no verso de número 12 a 15, olha só, eu quero ler esse texto aqui com você. Êxodo 16, verso do número 22, número do verso 12 a 15. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o seu Deus. O que Deus falou para eles? Vocês estão reclamando de pão? Vocês estão reclamando de carne? Então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar pão e eu vou te dar carne. Mas só que o texto continua,
que Deus está chamando o maná de pão. Mas só que, irmão, deixa eu te dizer, eles não enxergaram aquilo ali como pão, eles enxergaram aquilo ali como maná. Eles não viram na perspectiva como pão, eles não viram da forma que Deus estava enviando, eles enxergaram como trabalho, eles enxergaram como dificuldade, eles enxergaram de uma outra perspectiva, eles enxergaram não da forma que Deus estava mostrando para ele. Agora o verso de número 31 diz assim, o verso de número 31, a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Era como semente de coentro branco e com gosto do bolo de mel. O que quer dizer, irmãos? Que as respostas de Deus nem sempre vai vir do jeito que você quer. Que Deus nem sempre vai atuar da forma que você enxerga. Que Deus nem sempre vai fazer da forma que você espera que Ele faça. Por quê? Porque Deus ele tem um jeito de trabalhar. Sabe o que eles estavam acostumados? Cheiro de pão, gosto de pão, jeito de pão, formato de pão. Mas aí agora não tinha mais isso. O que tinha? Tinha que eles pegar, e eles ter que amassar, e eles ter que preparar, e eles ter que colocar as suas mãos. Quando nós não abrimos a nosso entendimento, irmãos, e não mudar a nossa perspectiva, que Deus, quando nós pedimos que Deus aumente o nosso salário, que Deus aumente o nosso recurso, que Deus vai nos dar trabalho, que nós precisamos ser mais proativos, que nós precisamos estar mais à frente, que nós precisamos fazer, sair da nossa zona de conforto, nós vamos achar, irmãos, que Deus, Ele está louco, que aquilo que Deus está te dando não é. Às vezes você pede algo grande para Deus, eu quero uma grande igreja, e Deus te dá um grande projeto, Deus te dá pessoas para trabalhar com as pessoas, para que as pessoas possam ser trabalhadas. Você pede para Deus, Deus me dá uma empresa, aí Deus te dá pessoas, Deus te dá, ideias, aí fala, não, mas eu quero a empresa pronta, mas eu quero tudo certinho. Eu falo assim, mas quem disse que é assim? Deus te dá o maná, Deus te dá o pão. Eles chamaram de maná aquilo que Deus chamou de pão. Não chame maná aquilo que Deus está chamando de pão na sua vida. Não chame de maldição, de tragédia, aquilo que está dizendo que é bênção na sua vida, no seu casamento, na sua história. Não chame, irmãos, nós precisamos olhar na perspectiva do céu. Deus fala assim, eu estou te dando pão. Eles falam assim, Deus deu maná. Eu estou te dando isso. Não, Deus me deu aquilo. Às vezes não vai vir da forma que você quer, às vezes não vai ser do jeito que você quer, mas não quer dizer, irmãos, que não é Deus que está lhe dando. Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está fazendo, e nós precisamos abrir a nossa mente para aquilo que Deus está colocando. Deus enviou o pão aos hebreus, Deus trouxe maná, o povo enxergou a maná. O que você está enxergando? Você pede recurso, Deus vai te dar o quê? Trabalho. Como? Deus vai te dar trabalho, irmão. Deus não vai. Aí Salomão, ele pega e fala, vá ter com a formiga, preguiçoso, aprende com a formiga. Aí Salomão, ele também fala bem assim, olha só, você que quer dinheiro, né? Poxa, pastor, eu queria ganhar. Irmão, não acredita nessas coisas nas redes sociais, não. Enquanto você está deitado, isso, aquilo, você está ganhando milhões, está entrando na tua conta. Pode acontecer que depois de determinado momento, aquela pessoa atingiu um determinado nível, mas antes teve muito trabalho, antes teve muito investimento de estudo, investimento de recurso financeiro, investimento para que aquilo ali pudesse estar rodando. Não é assim. Aí Salomão, ele também fala assim, um pouco de sono não faz mal a ninguém, mas se você dormir demais, você vai ficar pobre. Porque a forma que Deus nos faz enriquecer, a forma que Deus nos faz enxergar, nós precisamos mudar a nossa perspectiva e ver como Deus faz. Deus, ele poderia ter usado Jesus e falar bem assim, Jesus, você vai descer lá na terra, você vai, só colocar as mãos, impor as mãos, e vai dizer bem assim, receba apóstolo Robson, receba apóstolo Robson, você agora vai ser, tudo que está em mim vai estar sobre você. Você não precisa ir para seminário, você não precisa passar comigo, você não vai precisar passar fome, receba. Aí chega no Jonathan, receba, Jonathan, agora a unção do entendimento. Daí o Jonathan, pronto, então entendi tudo, mas ele vai ter que pegar o livro, irmão.
Vai ter que estudar. Não existe como. Deus, Ele te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te deu uma capacidade, amém? Amém. E essa capacidade, ela precisa ser desenvolvida. Esse dom precisa ser exercitado. Porque se não exercitar esse dom, se não exercitar isso, o que vai acabar acontecendo nas nossas vidas? Nós vamos ficar atrofiados. Porque nós não entendemos o que Deus deu para nós, é para nós administrarmos e colocarmos todos os dias em prática. Se você não colocar a sua mão para trabalhar, nada vai acontecer. Aqueles que são autônomos vão entender muito bem sobre isso. Se você não levantar para ir trabalhar, se você pegar atestado, você vai dar para você o atestado. É ou não é, Kathleen? Eu vou dar para mim mesmo. Mas quando eu sou funcionário, o que eu faço? Não, pego o atestado, 2 dias atestado, 15 dias de atestado com o patrão, tá tudo bem. O patrão, agora não, irmão, o patrão é você. Deus está falando assim, olha só, eu estou dando saúde para você, eu estou dando entendimento para você. Vocês vão entrar na terra, sabe o que eles estão dizendo? Poxa, eu gostaria de ficar no INSS, chamado, né? chamado Egito. Irmão, lá no Egito não era ruim para eles, era bom. Por quê? Porque eles tinham segurança. Nenhum povo da circunvizinhança ia querer buscar guerra contra o Egito. Eles tinham comida naquele lugar. Eles tinham tudo grátis, irmãos. Tudo que eles precisavam, entre aspas, era grátis. Mas Deus tira eles daquilo que é tudo grátis, porque tudo aquilo que vem de graça não é bom para nós. Nós vamos ficar acomodados, preguiçosos. Deus fala assim, coloque a sua mão e vai trabalhar. Coloque a sua mão e vai prosperar. Deus fala assim, irmãos, olha só Deus falando, vá prosperar, vá ter uma vida em abundância, vá viver o melhor dessa terra, coma o melhor dessa terra, toma água de coco, em nome de Jesus, aí ó, glória a Deus, água de coco boa, hein? Irmãos, está parecendo uma carinha aqui, ó, tá vendo? Está sorrindo para mim. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva, nós precisamos enxergar, precisamos acordar e produzir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eles não conseguiram enxergar isso. Eles acharam que ao sair do Egito, eles iam direto para a terra prometida. E o texto bíblico também fala assim, não levou eles para um caminho de fácil, porque tinha guerra, e eles vendo as guerras, eles iam querer voltar, mas levou eles para os caminhos mais longe. E mesmo no caminho mais longe, eles falaram assim, poxa, que dificuldade, poxa, essas coisas aqui não estão muito legal não. Nós precisamos, irmão, ser fiel nas palavras, sabe, que Deus colocou sobre a nossa vida. E é muito importante dizer que a gente precisa enxergar a perspectiva de Deus. Irmãos, nós precisamos enxergar a forma que Deus enxerga. Queridos, escute isso. Isso aqui é ensinamento para a sua vida. Deus chamou Moisés, mas antes também Deus chamou Noé. E Deus falou, Noé, construa uma arca. Ele falou bem assim, o que é a arca? O que é barco? Aonde eu estou não chove. Aonde eu estou, eu não sei o que é isso. Se vira, Noé, constrói, coloca a mão, vá produzir, ora, coloca o joelho no chão, pede revelação ao alto, pede direcionamento de Deus, pede meu direcionamento. Mas eu estou falando, Noé, faz Noé. Noé ouviu, e ele colocou as mãos e foi fazer. Ele colocou as mãos e foi avançar. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar e enxergar a forma que Deus nos mostra, a perspectiva que Deus nos mostra, porque senão nós vamos ficar, irmãos, nós vamos morrer pobre, irmãos, pobre sem dinheiro. Deus nos dá condições para nós avançarmos. Deus te dá condição para que isso possa acontecer. Mas nós precisamos aprender a levantar cedo, nós precisamos, ou pagar alguém que levante cedo por nós, mas nós precisamos aprender a administrar, nós precisamos viver e olhar, trazer a perspectiva dos céus para nós. Mude a tua perspectiva essa noite, mude a tua forma de enxergar essa noite, porque se você mudar a perspectiva daquilo que Deus está falando sobre a sua vida será diferente, irmãos. A palavra do Senhor também fala, dentro do texto que nós lemos, que o maná era o alimento para o dia. Eles não podiam pegar algo a mais.
Eles não podiam ser fominha. Isso daqui eu vou guardar para de madrugada. Quem assalta a geladeira de madrugada, né? Eu sei que tem um que já levantou a mão. Levanta de madrugada. Ele falou assim, não, você não vai pegar para depois, é para agora. É a sua porção. E todos os dias, você vai precisar pegar aquilo que dá para você. Só que tinha gente, irmãos, desobediente. Na igreja não tem gente desobediente. Que fala assim, o culto é 7 horas, chegam 7h15, 7h20. O culto é 7 horas, não, eu chego atrasado, chego no meio do louvor, eu chego, não, eu vou sair antes. É quando a gente deixa de cumprir aquilo que são pequenas coisas, irmãos, nós não estamos sendo fiéis naquilo que Deus coloca para nós. A gente é capaz de chegar cedo no nosso trabalho, mas a gente não é capaz de chegar cedo para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus e cultuar o Senhor uma vez na semana. Irmão, eu fico doido, irmãos, com os irmãos na igreja, de começar o culto e a igreja está vazia, e eu fico pensando, será que os irmãos vão vir à igreja? Será que os irmãos vão vir ao culto? Às vezes a gente acha que a igreja, ela é o lugar onde que eu vou a hora que der, como der, quando eu puder. Mas a verdade, irmão, nós precisamos entender, existe uma seriedade o que está sendo feito, existe um culto a Deus sendo prestado, e nós precisamos prestar atenção no que nós fazemos. E eu preciso, como pastor, te orientar, chega no horário, irmão. Tem pessoas que vêm à igreja, abre este lugar, se dedica, limpa. Tem gente que vem sexta-feira, vem no sábado, limpa para deixar cheirosa, bonitinha, adornada, preparada para os irmãos. E tem gente que tem a capacidade de chegar atrasado, tem gente que tem a capacidade de não vir, porque, eu estou cansado, irmão, meu Deus do céu, cansado. Venha sobre mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Jesus amado, irmão. O louvor, sabe, irmãos, eu fico indignado, irmão, com os irmãos, com vocês na igreja às vezes, irmãos. Fico indignado, sabe por quê? Porque a gente chega na igreja, com todas as pessoas, nós preparamos uma mensagem, prepara-se louvor, arruma som, arruma todas as coisas, tudo. E sabe o que nós fazemos? Não damos valor. É a mesma coisa que você está esperando uma visita na sua casa. E a visita fala assim, eu vou ir. Aí você prepara. Eu já fiz muito isso na minha casa. Preparo tudo. Daí a pessoa liga, olha, eu não vou ir. Eu falo, tudo bem. Mas por dentro não está tudo bem. Porque fazia 15 anos que eu não limpava a casa. Estou brincando. Não, mas você se prepara para receber as pessoas. Você se prepara. Irmãos, o louvor se prepara para tocar. As professoras da escola lá no Ministério Infantil se preparam. Nós oramos durante a semana para que Deus possa jorrar, sabe, a atmosfera dele e nós sermos abençoados, sermos curados neste lugar. E sabe o que nós fazemos? Desprezamos a glória de Deus. Desprezamos o que o Senhor está fazendo através dos irmãos dedicados que vêm a este lugar orar, clamar. Sabe, irmãos, nós desprezamos. Nós precisamos enxergar o que Deus, como Deus vê, obediência. Tem gente que é desobediente. Aí vai chegar atrasado lá, não precisa bater cartão mesmo. Então não bata cartão nem no céu. Porque se você não souber que tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que buscar, tem que andar em santidade, você não entra nos céus, irmãos. Você é um bom religioso, uma boa pessoa que presta apenas um momento de um cultinho. E Deus não quer que nós recebamos, que Ele receba qualquer coisa. Ele quer que nós, demos a nossa dedicação completa. Já que eu vou chegar atrasado, nem vou. Misericórdia ainda, irmão. Pior. E com todo respeito, o amor a quem está na internet, você que falta culto para assistir pela internet, você não entendeu nada. Misericórdia. Irmãos, é de indignar o coração. Se eu, como ser humano, fico assim, eu fico imaginando como Deus, Ele olha, quando a gente quer dobrar o nosso joelhinho e clamar a Ele, Senhor, responde do céu a minha oração. Ele vai falar assim, responde o quê? Toma vergonha na tua cara, vá ter com a formiga, o preguiçoso. Na hora de clamar você é bom, mas na hora de me cultuar você não cultua. Na hora de chamar para falar assim, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, você não tem. Aí na hora de pegar e falar, eu estou passando por luta, dificuldade, me atende, você é bom. Eu fico imaginando o que Deus, se Deus estivesse aqui, ou em muitas igrejas, o que Deus diria para muitos de nós. Porque nós precisamos enxergar.
Eu vou para todos os lugares, para todo lugar eu vou. Eu não vou chegar atrasado no filme, no cinema, porque senão vou perder o começo do filme. Eu não vou chegar atrasado no show, porque senão vou perder a abertura. Ai, meu Deus. E o irmão que se dedica para fazer a abertura na hora do culto? E o louvor que se dedica para fazer um momento no culto? Ai, pastor, mas não é para mim. Você está aqui, você está ouvindo aquilo que eles estão preparando, sim. Deus recebe o louvor deles lá na casa, quando eles estão tomando banho e cantando. Deus recebe. Mas quando a gente está aqui, as pessoas se dedicam. A gente não deixa subir qualquer um desafinado, desajeitado para cantar, não, porque a gente entende que precisa ter bom jeito para cantar. Mas, irmãos, se a gente não parar para entender que a desobediência, ela cheira mal, que isso não agrada o coração de Deus, nós mudamos a nossa perspectiva. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar. Já pensou, Deus não chega atrasado, mas você chega. Deus chega no momento certo. Não, mas eu não sou pontual. Presta atenção, cabeção. Abre a mente. Porque nós precisamos, sabe, irmãos, enxergar. E eu estou falando isso daqui com todo o amor. Parece que eu estou bravo, mas não estou. Mas é com todo o amor. Porque quem ama também briga. Mas nós precisamos enxergar da forma. Aquele povo, eles desobedeceram e pegaram um maná a mais. E eles pegaram, bateu o sol. O texto bíblico diz assim: bateu o sol. Sabe o que aconteceu depois de bater o sol? Cheirou mal, podridão. Só que na sexta-feira, Deus falou bem assim: olha, tem um dia de descanso, vocês vão pegar a mais, porque nesse dia a mais que vocês vão pegar, aí sim vocês estão sobre a minha palavra. Aí foi alguém lá e pegou a mais, e eles viram que não estragou. Sabe por quê? Porque quando eu obedeço, sobe como cheiro agradável a Deus. Quando eu desobedeço, é cheiro de podridão. Quando eu deixo de cumprir os princípios do Senhor, é podridão na nossa vida. E eu preciso mudar a perspectiva como que eu enxergo. A igreja não é shopping, irmão. Sabe qual que é a mentalidade? Ai, meu Deus, eu vou falar. Sabe qual que é a mentalidade de muitos de nós, irmãos? Sabe qual que é a mentalidade de muitos? Aqui não acontece. Aqui não acontece. Mas muitos que estão por aí, acontece, sabe o quê? Eu vou na igreja com uma mentalidade consumista. O que Deus tem para me dar, o que Deus tem para fazer, o que Deus tem para operar na minha vida, eu vou receber a minha bênção, eu vou receber o meu milagre, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que é melhor eu dar do que eu receber. E a mentalidade de culto não é o que você recebe, é o que você entrega. É quando você levanta a tua mão, é quando você abre a tua boca, é quando você dobra o teu joelho, é quando você vem aqui para frente, é quando você corta uma grama, é quando você limpa a igreja, é quando dá aula na salinha, é quando ministra ali atrás com a questão com o jiu-jitsu. Isso é culto. Culto é doar, culto é entregar, e se eu não for oferecer o culto a Deus, eu estou tratando a casa de Deus como um mercado. Eu entro, sabe, uma família bonita que chega no mercado, vai lá no Jacomar, chegou, aqui não tem a marca que eu quero, eu vou embora, deixo, vou no outro, vou no Max, aí eu vou, aqui tem o que eu quero, não, aqui também não tem o que eu quero, aí se chama Nazareno, Nazareno tem o que eu quero, eu vou na Nazareno, na Nazareno não tem a marca, não tem o que eu quero, então eu vou na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus, não gostei, na Assembleia de Deus não tem o que eu quero, então eu vou na Batista, poxa, na Batista não tem o que eu quero, então eu não vou na Batista, eu vou na Presbiteriana, que é quase igual a Batista, mas eu vou na Presbiteriana, eu vou lá porque lá vai ter a marca que eu quero, e eu chego na marca que eu quero, não tem a marca que eu quero, aí eu saio de lá, aí eu falo assim, mas eu gostei mais da marca que tem na Nazareno, eu vou na Nazareno, consumista. E Deus fala, não seja consumista, mude a tua perspectiva. Quando você vem para a igreja é para você dar, quando você vem para a igreja é para você contribuir, quando você vem para a igreja é para você oferecer, não é para tomar. Quanto mais a nossa mentalidade, o que eu recebo com isso? Irmão, o que você tinha que receber, o que eu tinha que receber, já foi. Jesus Cristo já morreu lá na cruz do Calvário, Ele verteu todo o seu sangue por mim, por você, Ele pagou o alto preço por nós, e agora não é mais o que nós temos que receber, é aquilo que nós temos que oferecer para o mundo. Você é a luz do mundo e o sal da
terra. Vocês foram chamados para tocar e mudar a história das pessoas. Se nós não vivermos isso, nós estamos mentindo como igreja, nós estamos mentindo como cristianismo. Fecha a porta da igreja e abre qualquer outra coisa, mas não diga que você é cristão, não diga que você é igreja. Mude a tua perspectiva. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva, nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Aí a nossa vida está que nem a vida ali quando o povo chega na frente das águas de Mara, amarga. Talvez você chegou essa noite aqui e tem amargura na sua vida, amargura no seu casamento, amargura na sua vida financeira, amargura na sua faculdade, amargura em várias áreas na sua emoção. Você tem amargura e amargura e amargura e amargura e amargura. E é o terceiro ponto que eu coloco aqui: aprenda a tornar doce aquilo que você encontra como amargo. O que você está encontrando como amargo na sua vida que você precisa trazer doçura? Mas como que eu trago doçura naquilo que está amargo? Como que eu trago doçura naquilo que está estragado? Tem como, pastor? Tem como fazer isso? Tem, irmão. Tudo aquilo que você encontrar, chama a existência ao nome de Deus, para que Ele possa mudar, para que Ele possa restaurar. Olha só que Moisés falou. Deus falou para Moisés: Moisés, você está chegando diante dessa água amarga, mas pegue um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira é o próprio Jesus Cristo, simboliza a Cristo, e toque na água aquilo que é amargo, porque quando Cristo toca, torna-se doce. Quando Cristo entra no teu casamento, o casamento passa a ser doce. Quando Cristo entra nas nossas finanças, passa a ser doce, e não há mais amargura. Quando Ele toca na nossa finança, passa a ser doce, e nós precisamos passar a ser doce. E se você é uma pessoa amarga, Cristo tem que estar na tua vida para você ser doce e chegar perto das pessoas e derramar doçura, irmãos. Porque se não for para derramar doçura na nossa vida, na vida das pessoas, se não for para nós vivenciarmos o que a palavra do Senhor nos pede, se não for para vivermos isso daqui, se não formos para clamar, nós estamos mentindo contra a igreja. Mude a tua perspectiva, mude a tua forma de entender, mude a tua forma de caminhar, porque só assim nós vivenciaremos aquilo que Cristo chamou nós para vivermos, irmãos. Eu quero ter vida em abundância, mas pague o preço. Seja digno de receber a abundância, seja digno. Ele já pagou o preço, Ele morreu na cruz do madeiro, Ele se fez sacrifício, Ele se fez maldito, Ele se fez maldição para tornar a sua vida uma bênção. E todas as vezes que nós não obedecemos, que nós chegamos atrasados, que nós não chamamos Ele para a história, quando nós não oramos, nós estamos fazendo com que Ele não seja o alvo da nossa vida, e Ele não traz doçura. Mas quando nós chamamos esse Cristo, quando nós damos, liberdade para Jesus, tudo passa a ser doce, tudo passa a ser doce, porque Jesus, Ele é suave, Ele é doce, Ele é amável, Ele é poderoso. E se nós não estamos vivendo isso, nós estamos mentindo. Mas Cristo vem sobre a nossa vida hoje e fala: mude a nossa perspectiva, mude essa forma de enxergar. Essa madeira, traz o madeiro sobre este lugar, traz o próprio Jesus para a sua vida. Torne doce aquilo que está amargo. Deus nos chamou